Vamos ler o enunciado juntos desse exercício da PUC. A figura mostra as linhas de força ou linhas de campo, de um campo gerado por uma determinada carga, por um determinado corpo. Q minúsculo é uma carga de prova positiva. Então, ele afirmou que o Q minúsculo que está aqui no desenho é a carga de prova, e ela é positiva. Então, não é ela que está criando esse campo desenhado. Em relação ao sentido da força elétrica que atua nessa carga de prova, então, olhem essa carga de prova. Para onde que é a força que vai aparecer nessa carga, a força elétrica? Afinal, tem uma carga de prova dentro de um campo elétrico criado por outra carga, que seria a carga fonte. A primeira coisa que ele pergunta. Chamando de E o campo elétrico, então, chamando de E o campo elétrico, comparando o campo elétrico no ponto A, agora é um ponto A, e o ponto B, onde que o campo é mais ou menos intenso? É a segunda pergunta. E a última pergunta, imagina a carga fonte, a carga que está criando esse campo. Ela tem que sinal, né? Então vamos lá. Primeiro, vamos determinar a carga fonte. Vou chamar de Q maiúscula a carga fonte, tá? Então onde ela está e que sinal ela tem? Lembrando que as linhas de campo, linhas de força, todas se encontram no local onde está a carga fonte. Então, se eu prolongar essas linhas, se eu prolongar aqui as linhas, o ponto de encontro dessas linhas é aqui, Então, ali está a carga fonte, a carga que criou essa região, que eu chamei de Q maiúsculo. E em relação a essa carga, esse ponto, as linhas são de aproximação. Todas as linhas estão se aproximando dessa carga, o sentido de aproximação a essa carga. Então, concluo, essa carga deve ser negativa, Porque quando as linhas são de aproximação em relação à carga fonte, a carga fonte é negativa. Então, a primeira coisa eu já consigo responder, Eu chamei de Q maiúscula a carga fonte e ela é negativa. Vamos à próxima pergunta. Sendo essa carga aqui, uma carga de prova, então ela está dentro da região criado por essa carga fonte. A força na carga de prova, que é positiva, vai ser o quê? Então, como a carga fonte é negativa, a carga de prova é positiva, a força entre elas é de atração. Então, aqui, nessa carga, que é a carga de prova, ela está dentro do campo criado pela carga fonte. Eu vou ter entre elas aqui, uma força de atração. Então, a força, ela é no mesmo sentido que as linhas de campo. É a segunda resposta, Então, a força elétrica, ela está no mesmo sentido que as linhas de campo, Então, aqui a força na carga de prova, ela fica aqui, para cá, que é uma força de atração com a carga fonte, e está exatamente no mesmo sentido que as linhas do campo elétrico. E a última pergunta, então aqui é a segunda pergunta, a última, se eu pegar aqui, região A, região do ponto A e a região do ponto B, onde o campo é mais intenso. Se eu imaginar uma área, porque aqui também tem linha, tá? Ele só não desenhou, As linhas são infinitas. Se eu imaginar uma unidade de área ao redor do ponto A, imagina a concentração aqui das linhas, quantas linhas atravessam essa unidade de área. Vou fazer em outra cor para ficar mais visível, Então, imagina uma região aqui, ao redor do ponto A.
Imagina a quantidade de linhas que está atravessando essa região. Imagina a mesma região ao redor do ponto B, mesmo valor de área. Imagina a quantidade de linhas que atravessam. Onde que eu tenho uma maior quantidade de linhas atravessando essa unidade de área? Como aqui na região A, ó, as linhas são mais próximas, se comparado à região B, ó, aqui eu vou ter em A uma quantidade de linhas maior, né, atravessando essa unidade de área. E aí ele chamou de E o campo elétrico. Então concluo, na região A, o campo elétrico é mais intenso do que na região B. Aí, de acordo com a questão, fica a letra C como resposta. Um abraço. Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar, né, se inscrever aí no canal, seguir as redes sociais para ajudar o projeto, né? Até a próxima. E bom estudo, né? Não pode esquecer do bom estudo. Até mais.